Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. E o tema de hoje chama-se Espírito Santo. Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo de Deus? Conhece mesmo, de verdade? Você acha que o Espírito Santo é uma pomba branca? Muitos acreditam que é. Muitos acreditam que o Espírito Santo ele se aparece como uma pomba, conforme João Batista descreveu quando Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. O céu se abriu, um raio de luz desceu como se fosse uma pomba sobre a cabeça de Jesus. E muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Vocês acreditam que o Espírito Santo de Deus ele está dentro de uma bandeira do divino? Aquela bandeira onde tem uma pombinha em cima, que tem várias fitas coloridas, que as pessoas levam de casa em casa em procissão. Vocês acreditam que o Espírito Santo esteja nesta bandeira? Acreditam? Tem muitas pessoas que acreditam e carregam, ou pensam que carregam o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, vamos entender a palavra de Deus, conforme as Escrituras, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada. Essa aqui não mente. O homem é o verdadeiro mentiroso, mas a palavra de Deus não mente. Vamos ouvir a palavra de Deus? No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, de versículo 15 a 24, Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 15 a 24, será um resumo. Moisés, o servo de Deus Moisés, escreveu dessa maneira: Tomai cuidado com grande zelo. No dia em que o Senhor vos falou no meio do fogo no Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figura de ídolos de qualquer tipo, imagens de homem ou de mulher, e assim por diante. Cuidai para não vos esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazeres ídolos de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador, é um Deus ciumento. Irmãos queridos, olha o que Moisés escreveu, queridos irmãos. Tomai cuidado com grande zelo. Tomai cuidado com grande zelo. No dia em que o Senhor vos falou no meio do fogo, no Horebe, no meio do fogo, no Horebe, não vistes figura alguma. Não tinha uma figura, tinha fogo e uma voz que saiu do fogo. Moisés falou: guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo, de imagens, de homem, de mulher ou qualquer tipo. Cuidai para não vos esqueceres da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, e para não fazerdes ídolos, imagens de qualquer espécie, como o Senhor vosso Deus vos proibiu, queridos irmãos. Deus proibiu fazer imagens e adorar imagens. Pois o Senhor vosso Deus é fogo abrasador. É fogo abrasador. É um Deus ciumento, que não divide a sua glória com ninguém, e muito menos com os ídolos, com as imagens. Queridos irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17,
versículo 23 a 30, um resumo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 23 a 30. O apóstolo Paulo escreveu assim para nós: Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Também nós somos a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo nos escreveu, falando sobre o Espírito Santo. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, aquilo que vocês adoram, uma pomba, uma bandeira, um santo, uma santa, uma imagem, não importa de quê, aquilo que vocês adoram sem conhecer, eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em objetos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa ser colocado numa parede, não precisa ser carregado num andor, não precisa ser levado, carregado como uma imagem. Porque Deus é espírito, Deus é fogo abrasador. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nada. Ele é Deus, Ele fez tudo. Nós é que dependemos deles. Pois Ele é que dá vida a todos. Ele é que dá a todos vida. Ele que dá vida para nós. Ele que colocou um espírito para nós e colocou esse corpo para nós. Respiração e tudo mais. Também nós somos a sua linhagem. Nós somos filhos de Deus, somos da linhagem de Deus. Sendo, pois, da linhagem de Deus, sendo, pois, nós filhos de Deus, não devemos pensar que a divindade de Deus seja semelhante a ouro, prata, pedra, cerâmica ou qualquer material, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Imagens criadas pela mão do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância do ser humano, a ignorância do ser humano, agora faz saber à humanidade, a toda a humanidade, que todos, em todo lugar, devem se converter-se. Todos devem se converter-se ao Deus verdadeiro, o Deus Espírito, o Deus Fogo,
o Deus ciumento que não divide a sua obra com ninguém. Todos devem se converter, se arrepender desse pecado da idolatria. Aprenderam, queridos irmãos? Aprenderam que o Espírito Santo não é uma pomba? Aprenderam que o Espírito Santo não habita em objetos feitos por mãos de homens, como, por exemplo, a bandeira do divino? Aprenderam? Vocês aprenderam que Deus não precisa ser carregado e é Ele que nos carrega? Vocês aprenderam que Deus não habita em objetos feitos por mão de homem? Porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade, conforme nosso Senhor Jesus falou? Os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e verdade. Porque Deus é Espírito. E a divindade é dele. A santidade é dele. Não é através de objetos, queridos irmãos. Adorem ao Deus em espírito e verdade. Amém.